Alexandre Carneiro de Souza, professor universitário e sociólogo. Neste encontro, eu pretendo levantar algumas considerações iniciais sobre a teoria materialista calmarxista. Em primeiro lugar, é fundamental que se fale que o materialismo histórico compõe um quadro de três teorias clássicas da sociologia: o materialismo histórico calmarxista, o funcionalismo durkheimiano e a sociologia compreensiva de Max Weber. Acerca do materialismo histórico, é preciso que se fale que nós temos nesse campo de pensamento produzido por Marx uma visão de sociedade e, ao mesmo tempo, uma teoria do poder político. A síntese do pensamento calmarxista, ou seja, uma visão consistente do que Karl Marx entende e propõe na teoria materialista, é a obra Ideologia Alemã. Por outro lado, uma informação que me parece extremamente salutar e eficiente é que, se a ideologia alemã é a síntese da teoria materialista calmarxista, há uma frase na ideologia alemã que representa a síntese do pensamento do autor na obra, e é uma frase bastante conhecida: a vida material reflete o que os indivíduos são, e os indivíduos são o que produzem e como produzem. Muito bem, o que seria a concepção da sociedade a partir da teoria materialista? Bom, a categoria produção é fundamental para que nós entendamos isso. Para Karl Marx, a história é produção, a sociedade é produção, a política é produção, a arte é produção, a religião é produção, o lazer é produção. A perspectiva do pensamento de Karl Marx pensa a sociedade não como um fenômeno da natureza, ou como um fenômeno exclusivamente produzido pelo pensamento humano. Para Karl Marx, a história é o resultado da ação coletiva dos indivíduos que se encontram no espaço da produção para produzir as condições materiais para a existência, sobrevivência, manutenção e desenvolvimento da sociedade. É importante que se pense e que se diga que o materialismo histórico não é uma concepção exclusivamente calmarxista. Essas ideias já estavam aflorando por toda a Europa. O materialismo francês é bastante conhecido. Por outro lado, a visão materialista, com um viés mais utópico, também já era desenvolvido pelos hegelianos de esquerda. Mas o que leva Karl Marx a propor uma teoria materialista da história? O que leva esse autor a conceber a sociedade como um empreendimento de produção? Eu digo que existem três grandes fontes que inspiraram o pensamento de Karl Marx. Em primeiro lugar, há uma grande influência da filosofia hegeliana e, sobretudo, o método dialético utilizado por Hegel e amplamente desenvolvido na visão de Hegel. Quando Marx entra em contato com o pensamento de Hegel na Universidade da Alemanha, ele fica encantado e fascinado, porque ele se depara com a teoria que lhe permite pensar a sociedade do modo como ele gostaria de pensar. Como todos nós sabemos, o método dialético pressupõe uma visão de totalidade, uma visão total da realidade e dos fenômenos a partir da sua dupla composição, a partir de sua contradição interna, da tese da antítese do ser e do não ser. Quando Karl Marx entra em contato com essa perspectiva filosófica de análise, ele fica extremamente empolgado com isso. Afinal de contas, ele pretende propor uma visão de sociedade em que ela seja concebida na sua totalidade e não em seus fragmentos. E, na verdade, ele vai se apropriar dessa metodologia. Ele estabelece uma relação
com Hegel, tanto de absorção como de independência, porque na medida em que ele assume o método dialético na sua análise, ele também recusa de Hegel a ideia de que o motor da história é o pensamento. Marx vai propor a praxis como a força que movimenta a história. Mas, indiscutivelmente, o método dialético trabalhado por Hegel é uma grande contribuição para a produção do pensamento calmarxista. Eu diria que o materialismo histórico é o resultado de uma outra grande contribuição de um hegeliano de esquerda, o Feuerbach. A essência do cristianismo é um trabalho produzido por esse autor, que também vai impactar o pensamento calmarxista, porque nessa obra Feuerbach vai propor uma crítica ao sistema filosófico de Hegel, na sua opinião, impregnado de teses religiosas. Feuerbach, portanto, propõe uma discussão em que a religião não tem papel e nem contribuição na construção da realidade humana e que ela seria uma mera ilusão. Marx vai, de alguma forma, se identificar bastante com essa percepção e, evidentemente, que em muitos dos seus trabalhos, em muitas das suas produções sobre ideologia, evidentemente que a contribuição do Feuerbach nessa obra será significativa. Bom, uma terceira e última contribuição para a teoria materialista da história é a contribuição dos materialistas franceses. Quando Karl Marx chega à França, já tendo fugido da Alemanha, já em território estrangeiro, ele entra em contato com os materialistas franceses, Proudhon, o Fourier e outros. E ele fica especialmente encantado com a categoria proletariado, evidentemente produzida pelos materialistas franceses. Há uma identificação muito grande de Karl Marx com essa categoria e um uso muito frequente, de tal forma que alguns leitores não avisados chegam a pensar que essa é uma categoria eminentemente criada por Karl Marx e, na verdade, é uma apropriação do materialismo francês. E Karl Marx vai valorizar extremamente essa categoria, a despeito de que ele vai também entrar em oposição aos materialistas franceses no que diz respeito à classe revolucionária. Enquanto os materialistas franceses afirmavam a burguesia como classe revolucionária, Marx afirmava que quem está no poder não pode propor a revolução, e nesse caso ele afirmava o proletariado sim como classe revolucionária e não a burguesia. Acerca dessa questão, me parece que as duas visões elas não se desautorizam, porque a burguesia revolucionária para os materialistas franceses é evidentemente a burguesia da Revolução Francesa. E quando Karl Marx diz que a burguesia, estando no poder, não poderia ser considerada uma classe capaz de propor a revolução, ele evidentemente que está levando em consideração, sobretudo, a burguesia industrial. Para que a gente compreenda o pensamento calmarxista, me parece fundamental que a gente conheça as fontes de onde esse pensamento brotou, os lugares que paternalizaram e que influenciaram a produção desse pensamento. Acerca dessa tríplice contribuição, eu estou usando um trabalho desenvolvido por Gramsci que vai propor essa tripla composição para a construção da teoria materialista histórica calmarxista. Muito bem. O materialismo histórico, como eu já disse, tem a sua visão, tem a sua compreensão muito bem estabelecida na ideologia alemã. Esse livro foi escrito por Marx e Engels, e eu entendo que a ideologia alemã é o marco da teoria materialista da história. A obra foi escrita, como bem está posto no título, como uma crítica ao pensamento alemão. E possivelmente Marx tinha três grandes críticas ao pensamento na Alemanha. A primeira crítica era que o pensamento alemão era refém do pensamento filosófico, como se o autor estivesse dizendo que a Alemanha não fez a transposição da filosofia para a ciência. A segunda crítica é que, sendo refém do pensamento filosófico, o pensamento alemão exclusivizou o pensamento de Hegel. E, finalmente, a terceira crítica, o pensamento de Hegel estava impregnado de elementos
mitos e de fragmentos religiosos. Portanto, é na ideologia alemã que nós vamos encontrar uma espécie de condensação da teoria karl-marxista. E aí eu te lembro uma frase que eu mencionei no início dessa fala, de que se você quer entender o pensamento de Karl Marx, a leitura, o endereço certo é a ideologia alemã. E na ideologia alemã nós temos uma frase marcante que eu vou te repetir para finalizar esse nosso primeiro encontro. A vida material reflete o que os indivíduos são, e os indivíduos são o que produzem e como produzem.